chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Quero aqui agradecer a Deus, né? Pela vida do pastor Marco Vinícius, que nos fez esse convite de estarmos aqui mais uma vez. Eu quero abençoar, né, a vida do Diácono Carlos, este vaso de Deus que também nos acompanhou. E quero também agradecer pela vida do pastor Kleber, né, que é sempre esse homem de Deus que tem sempre levantado discípulos, né? E eu quero mandar um alô para minha esposa, meus filhos que estão em casa, também o Caleb estava querendo vir e não dei para vir realmente, né, porque nós vimos no transporte. Amém. E quero também mandar um alô aqui para os nossos amados aí da Nova Terra, né? Campo Alegre, está na direção do presbítero Henrique, né? Posto da Onça. Enfim, todos vocês aí fazem parte da família Betel. E você que se encontra nesse momento também, nos ouvindo aí, né? A rádio Mensagem de Esperança, já está dizendo Mensagem de Esperança, né? E eu quero trazer uma reflexão nessa manhã para você, né? Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, onde nós vamos, né, estudar um pouco aqui, refletir sobre esses homens, esses heróis da fé, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que se esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de modo aquilo que se vê não foi feito que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, e pela fé ele recebeu como conhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que agradara a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que existe e que recompensa aqueles que o buscam. E concluindo, pela fé Noé, avisado a respeito das coisas ainda você não via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E concluindo, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi dirigido a um lugar que mais tarde receberá por herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hoje é 5 de agosto de 2022, nós estamos aqui na Rádio Mensagem de Esperança, trazendo uma esperança para a sua vida, né? Que você se encontra nesse momento. Talvez nós estamos vivendo os últimos dias com certeza, né? O Senhor está voltando, Jesus está voltando, e a cada dia mais as coisas, né, não vão melhorar, vão cada dia mais, né, se fino lá para a vinda do Senhor. E lá em Mateus capítulo 24 fala o quê? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará, guerras, terá fome, peste. Isso impulsiona a cada um de nós a abalar nossa fé, seja cristão, né, seja católico, seja adventista, seja qualquer outro tipo de religião. Querendo ou não, a nossa fé é abalada. Mas trazendo para a palavra, trazendo para o reino de Deus, nós vivemos num reino inabalável. Talvez o reino do mundo possa até se abalar, talvez as coisas do mundo possam até nos abalar, nos pender para um lado, para o outro, mas porém, nós que vivemos a palavra de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, de maneira nenhuma nós iremos se abalar. E eu coloquei como tema hoje, amado, dessa mensagem, fé inabalável. Nós vemos aqui história de homens que fizeram história, e para mim, para você, são homens exemplo. Nós temos até homens, né, no nosso mundo que vivemos, no nosso cotidiano,
nós podemos ter exemplo, mas hoje nós vamos se deter nesses homens da fé, como Abraão, como Enoque, né? Como Noé. E eu vou aqui citar a história de Abraão. Abraão tinha tudo para não ser um homem de fé. Pastor Marco Vinícius, Diácono Carlos, irmãos que estão escutando. Por quê? Porque primeiramente Abraão, ele não conhecia esse Deus, Criador do céu e da terra. Abraão, ele era nada menos, nada mais que filho de Terá, né? Fazedor de ídolos, um homem que não tinha um contato. Ele tinha um contato porque ele fazia com as suas próprias mãos artes. E ele achava, né? Porque foi ensinado, porque foi doutrinado, porque sua religião, sua cultura fazia com que ele pudesse, enfim, adorar aquilo. Mas ele não teve ali o conhecimento, não tinha. E pela lógica humana, de maneira nenhuma Abraão poderia conhecer esse Deus. E até ouvir, talvez se ele não quisesse ter seguido Jesus, a voz de Deus, ele não teria, porque ele não tinha realmente contato, porque o nosso Deus é um Deus invisível. A Bíblia relata que naquele momento, no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala com Abraão, né? Deus fala com Abraão e faz uma promessa, e ele ouve aquela voz. E aí está o X da questão, meu amado. Naquele momento, aquele homem ouve aquela voz. Ele tinha duas decisões de acontecer, dois caminhos. Um, aceitar a voz, pastor e diácono, irmãos que estão escutando, e seguir, ouvir a voz e não seguir. Mas a palavra de Deus diz que ele ouviu aquela voz e seguiu. E trazendo para nossas vidas, eu quero deixar um ponto aqui de interrogação. Qual é a voz que eu e você estamos seguindo? Porque várias vozes nós estamos escutando nesse mundo. E para nós chegar a essa fé inabalável, primeiro nós temos que ter perseverança. Porque vai vir ventos, tempestades, provação, tribulação, vários pontos que vai fazer com que eu não possa ter essa fé inabalável. O mundo que nós estamos vivendo está nos impulsionando a fazer com que nossa fé seja abalada, né? Todo dia você vê nos jornais, todo dia você vê nos noticiários só notícia ruim, só notícias que te desanimam, que te bota para baixo. Mas eu vim como boca de Deus hoje para falar para ti que tu não ouça essas palavras, que tu venha para a palavra de Deus, que tu faça como Abraão, que perseverou naquela voz de escutar. Talvez você tenha chamado, com certeza você tem chamado. Abraão tinha um chamado, Deus tinha uma promessa. Mas também, pastor, diácono, irmãos que estão nos ouvindo e amados ouvintes, também uma coisa que eu entendo é que Deus não ia esperar por Abraão. Deus tinha uma promessa para Abraão, mas porém se Abraão não tivesse ouvido, obedecido, eu tenho certeza que Deus tinha escolhido outra pessoa. E aí eu quero que você entenda que toda tribulação, toda provação, tudo que passa na minha e na tua vida é um preparamento para lá na frente Deus te abençoar. É um preparamento, porque um soldado, ele não é colocado na frente de uma batalha se antes ele não treina. Ele primeiro passa por testes, ele primeiro passa por provas, ele primeiro passa por obstáculos para pular. E Abraão teve esses obstáculos, e um desses obstáculos que nós vemos lá na frente foi que Deus pediu o seu único filho. Como é que um homem, ele é velho, ele conhece sua mulher Saraí, Deus manda um anjo para fazer uma promessa, ela ri, e o anjo promete daqui de 1 ano ia ter a promessa dele de um filho. Ele continua firme, perseverando na sua promessa, mas porém a fé da sua esposa está abalada.
É por isso que a Bíblia diz que é bom andar dois. Porque se um cair, o outro levanta. Talvez você que esteja nesse momento, aleluia, ouvindo essa palavra, talvez você possa estar dizendo assim: mas eu estou só, presbítero, na minha casa, eu estou só na igreja. Você não está só, você está com Deus. Deus tem levantado homens de Deus, mulheres de Deus, para te apoiar, para te ajudar, para te dar a palavra de perseverança e de ânimo. Voltando para o texto, ali naquele momento que Deus fez aquela promessa para aquele homem, a Bíblia diz que Abraão continua perseverando, inabalável a sua fé, mas porém a sua esposa, quero mandar um alô aqui para minha esposa, diaconisa Anaclés, está ao vivo aqui, ao Caleb, né? E é bênção de Deus. E aí voltando para cá, para o texto, nós vemos o que? Que passa um ano, amados. Passa um ano. Dentro desse ano teve o que? Provas, tribulação, teve desertos. Mas quando chegou um ano, Deus cumpriu a promessa. E Abraão continuou perseverando. E a Bíblia diz que naquele momento que Sarai recebe a promessa, na mesma hora, Deus fala com ela. E ela ri. E o nome do homem é nada menos que nada mais que Isaac. E significa riso. Porque ela riu. E muitas vezes nós estamos rindo com aquilo que Deus nos promete. Porque nós não acreditamos. E eu coloco como esse primeiro ponto, perseverança. Amém? Que você continue. Que você não desista. Eu vou colocar também aqui para dentro desse ponto, lá em João, no capítulo 5. Onde nós vemos aqui a história de um homem que tinha 38 anos. 38 anos não é 38 dias. 38 anos é muito chão. Esse homem, a Bíblia diz que era colocado todo santo dia no tanque de Betesda. E todo santo dia aquele homem ia e a sua bênção não acontecia. A sua vitória não chegava. Mas ele, pastor e amados irmãos, ele não desistiu. Ele tinha um alvo. Ele tinha algo dentro dele que ele colocou no seu coração. Porque a Bíblia diz aqui que as pessoas que eram trazidas eram coxos, eram aleijados, eram mancos, eram pessoas. E todavia que o anjo tocava na água, se movia a água, acontecia um milagre. Não entenda, meu amado, você que está na igreja, você que está ouvindo agora nesse momento, receba de Deus esse ânimo, receba de Deus essa perseverança, receba de Deus, sabe por quê? Porque a qualquer hora, amados, a sua bênção vai chegar, a qualquer hora a sua vitória vai chegar. Pode passar o tempo que passar, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode passar 12 anos, não sei o tempo. Deus não marca data. Amém? Deus não marca nada, né? Hoje eu sou um milagre de Deus, pastor, né? Sabe por quê? Porque há um tempo atrás alguém fez uma promessa na minha vida, profetizou na minha vida. E hoje, depois de 12 anos, vem se cumprindo essas promessas. Por quê? Porque o tempo da promessa demora. Não é da noite para o dia. É de acordo com moldar, como eu disse, um soldado é colocado na frente da batalha antes que ele seja provado. Mas tem que ter perseverança. Talvez você esteja dentro do tanque de Betesda. Onde é o tanque de Betesda? Dentro do lugar da bênção. Onde é a bênção? Onde tu está ouvindo a palavra de Deus agora? Tu está dentro da bênção. Por isso eu não sei o que tu está passando. Qual é o tipo de prova? Se é familiar, se é enfermidade, né? Se é um pecado que não larga. Mas não desiste. Não desiste, né? Se é alguma luta, se é desemprego, não sei. Mas não desiste. Continua firme. Porque a qualquer momento Deus vai te dar a tua vitória. Deus vai te dar a tua bênção. Porque assim como esse homem, né? Eu não vou ler o texto todo, vou resumir um pouco aqui. Mas esse homem passou 38 anos. Dentro desses 38 anos, teve muitas pessoas que chegaram, amados, para ele dizer assim: desiste, não tem mais jeito, né? Deus não está te ouvindo. Mas lá dentro da palavra de Deus, lá em João, diz o quê? Que Deus ouve o pecador, mas porém ele abobina o pecado. E muitas vezes tem alguma pedra no meio do teu caminho que está atrapalhando de Deus te atender.
Amém? Por isso que Deus, talvez, da mesma forma que esse homem tinha o quê? Tinha alguma pedra que estava atrapalhando ele. A Bíblia não relata o que estava acontecendo com ele. Deus não só tratou ele, o físico, não, Deus tratou do espiritual. Porque quando Deus ele faz o milagre, ele faz o físico e faz o espiritual também. Ele não faz só o físico, ele fez o espiritual. Amém? Eu também quero deixar aqui, segundo ponto, que dentro da fé inabalável nós temos que ter um alvo, pastor, amados. Dentro da fé inabalável nós não podemos deixar de ter o alvo. Eu vejo a vida de Noé. A vida de Noé, ela tinha um alvo. Deus deu um plano de salvação. Naquele tempo não chovia. Naquele tempo a Bíblia relata que ali o tempo era escasso, era seco. E Deus tinha que provar através de um homem chamado Noé. E Deus mandou 120 anos pregar, anunciar, falar do evangelho. Naquele tempo não era evangelho, era só as promessas. Se trazesse para o nosso tempo de hoje, era nós. Nós somos os apregoadores da arca, da vinda do Senhor que está perto. Nós estamos se preparando a qualquer momento para a igreja ser arrebatada. E nós estamos construindo uma arca. Qual é a arca? A arca da esperança. Hoje nós estamos aqui na rádio Mensagem de Esperança. Essa é um ponto de luz que Deus tem levantado. Para quê? Para trazer a esperança onde não há esperança. Noé passou 120 anos. Noé tinha um alvo também. Noé tinha uma fé inabalável. Quantas pessoas se levantaram contra Noé, dizendo: Noé, tu está doido. Noé, não chove há tanto tempo. Como vai chover? Mas Noé tinha um alvo. E dentro desse alvo, não somente na vida de Noé, mas eu quero me deter também, para concluir a minha fala aqui e agradecer, a vida dessa mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma fé inabalável também, essa mulher. Vou ler aqui o texto que é curtinho, diz assim, disse, aqui no capítulo 9, aleluia. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na orla do manto, pois dizia a si mesma: se eu também só tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus e viu e disse: ânimo, filha, a sua fé curou. Desde aquele momento aquela mulher ficou curada. Concluindo, aquela mulher tinha um alvo, pastores e amados. Qual é o alvo seu? O alvo seu é financeiro? O alvo seu é a sua saúde? O alvo seu é a família? Ou o alvo seu é Jesus? Porque onde Jesus está, a tristeza pula de alegria, as vidas são curadas, há prosperidade. Mas se o alvo seu for financeiramente, você vai ficar só com o alvo financeiro. Se seu alvo for só curado e não propagar e não glorificar a Deus, você vai ficar só com a sua cura. Mas se seu alvo for curar e glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, Deus vai lhe levar muito mais além do que só a cura, do que só a prosperidade. Amém? Que Deus tenha aplicado em você, meu amado. Concluindo, nós estamos no final dos dias. Não perca tempo olhando para o homem, olhando para as coisas que estão acontecendo, mas que você receba de Deus essa fé inabalável de Abraão, de Enoque, que agradou a Deus e foi translandado, e obteve justiça diante de Deus. E finalizando, o nosso amado Noé, que foi o nosso apregoador da nossa fé. E hoje são os homens de herói da fé. E eu concluo aqui: o que você tem deixado de história para suas futuras gerações, se assim Jesus voltar? Amém? Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.